Peço licença para ler a proposta de emenda. Penal e processo penal, apelação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, condenação, recurso pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, a quantidade de drogas apreendidas, a diversidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, aliados à apreensão de apetrechos comumente utilizados para a traficância, balança de precisão, rolo de papel filme, além de arma e munição, conduzem à presunção, convicção de que a convicção de dedicação à atividade criminosa e fazendo da traficância meio de vida, e circunstância que enseja obstacularização do reconhecimento do favor legal. Recurso improvido é como voto. Votam comigo os desembargadores Eduardo Escoça Fava e Benedito Helder. Eu indago, desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Eduardo. Desembargador Benedito Helder, como vota Vossa Excelência? Pois não, Excelência, eu também acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder, e eu proclamo o resultado. Julgamento, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Diogo, parabéns a Vossa Excelência e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. E eu chamo a julgamento o número 20 da lista das sustentações. Eu vou deixar para o final. O número 20 da lista das sustentações orais é o 0201-393-95, 2023, número 19 da pauta 40, e o advogado é o doutor Yalisson Jameson de Souza Pinto. Doutor Yalisson, boa noite. Boa noite, Excelência. Seja bem-vindo a essa segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Osiete se dispensam a leitura do relatório. Dispensa. Então, doutor Yalisson, Vossa Excelência tem a palavra para a sua sustentação. Eu não anunciei que o processo é de minha relatoria. O senhor tem, então, doutor Yalisson, a palavra para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Boa noite a todos. Excelentíssimos desembargadores da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Cumprimento a todos, na pessoa da desembargadora Vânia Fontelli Fontes. Cumprimento também o ilustre procurador de Justiça e os demais servidores dessa casa. Com muito respeito e consideração que venho até esse egrégio tribunal para apresentar minhas ponderações. Agradeço pela oportunidade de diálogo e atenção dedicada a esta sustentação oral, ciente da importância do trabalho que desempenho em prol da justiça e do respeito aos direitos fundamentais. Excelência, venho apresentar Vossa Excelência em nome de Jéssica Cauane Alves de Souza, que trata-se da apelante nesse referido processo, para buscar a reforma da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Icó. A apelante foi condenada pelo juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Icó e com fundamento no artigo 33, caput da Lei 11.343, ou seja, o tráfico de drogas. O fundamento em prova cuja interpretação foi respeitosamente realizada de maneira que não observou plenamente os direitos e garantias fundamentais da ré, especialmente o direito de recorrer em liberdade e a dosimetria da pena, elementos que passo a expor detalhadamente agora, Excelência. Primeiramente, venho aqui tratar perante Vossa Excelência a questão da dosimetria. A dosimetria da pena foi estabelecida de maneira desproporcional, Excelência, e inadequada, desconsiderando os princípios basilares do direito penal e parâmetros objetivos. Na primeira fase, Excelência, a fixação da pena base foi realizada em patamar superior ao mínimo legal, com um aumento desproporcional, considerando apenas uma circunstância judicial negativa, a quantidade e a natureza da substância entorpecente. Ocorre, Excelência, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ao valorar circunstância negativa, o aumento da pena deve ser proporcional em frações de 1/6 para cada circunstância. No caso concreto, a magistrada, de maneira equivocada, elevou a pena base para além do que se mostra razoável, devendo esta ser reduzida proporcionalmente. Já na segunda fase, Excelência, trata-se de duas atenuantes ignoradas pelo juízo de primeiro grau. Primeiramente, a questão da menoridade relativa, porque na época dos fatos, a apelante era menor de 21 anos, conforme consta nos autos, fazendo jus assim a redução de 1/6 nos termos do artigo 65, inciso 1º do Código Penal. E a outra questão atenuante é a confissão espontânea, que a apelante confessou voluntariamente o crime em diversas fases do processo, incluindo na fase policial e judicial,
colaborando com a justiça. Essa confissão, excelência, deve ser considerada para a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, parágrafo 3º, a linha D do Código Penal, uma vez que a confissão serviu como base para a condenação, onde diversas vezes a magistrada utilizou de seus argumentos apresentados pela apelante para fundamentar sua decisão, conforme estipula a súmula 545 do STJ. Ocorre, excelência, que na terceira fase da dosimetria da pena, a defesa ela vem requerer a questão do reconhecimento da colaboração premiada. Essa colaboração ela foi reconhecida pelo nobre promotor de justiça de primeira instância, aqui da cidade, que acompanhou o processo. Contudo, teve o parecer desfavorável perante a Procuradoria. E a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento da colaboração premiada nos termos do artigo 41 da Lei de Drogas, considerando que a colaboração foi significativa com as autoridades, que resultou na localização dos entorpecentes adicionais. Ocorre, excelência, que de acordo com a legislação, há 2 requisitos para que o réu faça jus à redução da pena: a colaboração na identificação de outros envolvidos e a recuperação de produto de crime. Em seu texto, o artigo não restringe a aplicação do benefício a casos que envolvam organização criminosa. Tampouco exige que o réu seja membro de uma estrutura criminosa organizada. Assim, não se pode adicionar requisitos inexistentes ao texto legal, sob pena de violação do princípio da legalidade. Vejamos, assim, a base do nosso sistema penal reside no princípio da legalidade. Esse princípio impõe que o juiz aplique a norma tal como regida, sem extrapolações ou requisitos não previstos pelo legislador. Se o legislador quisesse, excelência, de forma limitar o benefício da colaboração premiada a integrantes de organização criminosa, o mesmo teria incluído essa exigência no próprio artigo 41 da Lei de Drogas, ou se referindo expressamente à Lei de Organização Criminosa. Ocorre, excelência, que os atos da apelante colaborou de maneira espontânea e efetiva, informando as autoridades sobre a localização de entorpecentes adicionais, que de outro modo estaria fora do alcance das investigações. A recuperação parcial do produto de crime, neste caso, a droga, é por si só motivo suficiente para a concessão do benefício previsto no artigo 41, sendo essa uma interpretação já consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, excelência, a apelante não hesitou em fornecer informações detalhadas que possibilitaram a apreensão da substância ilícita, contribuindo para a persecução penal de forma significativa. Persecução penal. Tal comportamento demonstra sua disposição em colaborar com as autoridades, atitude que a lei visa justamente incentivar ao prever a redução da pena naqueles que a fazem. Ocorre, excelência, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, tem reafirmado que a interpretação do artigo 41 da Lei de Drogas deve observar o princípio da proporcionalidade e que os requisitos da colaboração premiada não são cumulativos, podendo a redução da pena ocorrer em razão de qualquer forma de colaboração que efetive ou contribua para o processo criminal. Recentemente, em diversos habeas corpus, o STJ reafirmou que a colaboração não exige necessariamente que o colaborador identifique todos os coadores do crime, bastando que a informação contribua para o desmantelamento parcial da prática criminosa ou da recuperação do produto do crime. Em suma, não se exige que a ré faça parte de uma organização criminosa, tampouco que o crime seja cometido em conjunto, para que ela faça jus ao benefício. Então, a interpretação é contrária ao próprio espírito da lei, que visa recompensar qualquer forma de cooperação que auxilie na persecução penal e na proteção da sociedade. Excelência, a aplicação do artigo 41 da Lei de Drogas visa incentivar a colaboração no combate ao tráfico de entorpecentes, reconhecendo o esforço dos réus, da ré, que voluntariamente auxiliam na justiça. Com base em uma interpretação objetiva e fiel ao princípio da legalidade, solicita-se a concessão do benefício da redução da pena, tendo em vista que a apelante colaborou com a autoridade e cumpriu os requisitos legais necessários para contemplar o benefício. Ademais, excelência, na sentença penal condenatória, a juíza ela optou por negar o direito da ré em recorrer em liberdade. Cabe aqui frisar que a ré é mãe de uma criança de 3 anos de idade e o direito de recorrer em liberdade, excelência, é, antes de tudo, um direito constitucional, assegurado pelo princípio da presunção de inocência, conforme o artigo 5º e 57 da Constituição Federal. A manutenção da prisão preventiva, conforme argumentou o juiz de primeiro grau, foi fundamentada de forma genérica, sem elementos concretos comprovados a periculosidade ou risco de evasão da apelante. É entendimento pacificado, excelência, no Supremo Tribunal Federal, que a prisão preventiva não pode ser baseada unicamente na gravidade abstrata do delito. A fundamentação, excelência, de primeiro grau destacou a gravidade do delito de forma abstrata, sem trazer elementos individuais e específicos que demonstrassem a necessidade da prisão cautelar da apelante, violando assim o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. A apelante manteve também, excelência, sua residência fixa, e mesmo quando em prisão domiciliar. Cumpriu com as medidas cautelares impostas, demonstrando total compromisso com a justiça. A falta desse cumprimento das medidas, inclusive, deve ser considerado um fator favorável
a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ocorre, Excelência, que, como afirmado anteriormente, a apelante ela tem uma criança de 3 anos de idade e é a única responsável por sua filha. E o princípio da melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, confere especial proteção às mães de crianças pequenas, permitindo que respondam em liberdade, especialmente em crimes que não envolvam violência ou grave ameaça, como presente no caso. Assim, com base nos princípios constitucionais e na jurisprudência firmada, se requer a concessão do direito de recorrer à liberdade, uma vez que a apelante atende a todos os requisitos legais do tal benefício. Diante do exposto, Excelência, confiamos na sensibilidade e no compromisso com a justiça desse tribunal para reformar a sentença apelada, garantindo à Jéssica um tratamento, um julgamento justo e equilibrado. E, em síntese, Excelência, em resumo, requer-se a redução proporcional da pena base na primeira fase da dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/6 em respeito aos princípios proporcionais de individualização da pena. Na segunda fase da dosimetria da pena, Excelência, requer o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. E na terceira fase também, Excelência, requer a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 41, que no caso se trata da colaboração premiada, Excelência. E o direito de recorrer à liberdade em virtude da ausência de elementos concretos para a manutenção da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso, além da alteração de regime inicial, caso ocorra também a alteração na dosimetria da pena. Assim, Excelências, esperamos que a decisão de primeiro grau seja reformada para estabelecer o equilíbrio e garantir a condenação compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Nesses termos, pede deferimento. Obrigada, doutor Alisson, e eu passo a palavra ao Ministério Público para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência, pela concessão da palavra. Mais uma vez, renovo meus cumprimentos a todos, e especialmente ao nobre advogado, doutor Alisson Jameson de Souza Pinto. Eu sou o parecerista e, portanto, eu vou pedir permissão apenas para ler a ementa do parecer. Mas, na primeira fase, ouvindo bem atentamente a exposição do doutor advogado, Sua Excelência pede para que a pena, na primeira fase, seja fixada no mínimo de 5 anos. Ocorre que a quantidade e natureza das drogas apreendidas foram 954 gramas de maconha e 22 gramas de crack, levaram a douta magistrada a aplicar a fração de 1/8 no intervalo entre a pena mínima e máxima, 1 ano e 3 meses, daí porque na primeira fase a pena foi fixada em 6 anos e 3 meses. Eu não vejo nenhum desacerto, nenhum erro em ter a magistrada fixado a pena em 6 anos e 3 meses, em face da natureza e quantidade das drogas. A minha ementa está basada nos seguintes termos. É uma ementa bem sucinta, eu analisei todo o processo, e diga assim: apelação criminal, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, direito de recorrer em liberdade, não conhecimento, inadequação da via eleita. 2. Pedido de reforma na dosimetria da pena, não acolhimento. 2.1. Exasperação da pena base devidamente aplicada em razão da natureza e quantidade de drogas, quanto corretamente aplicado na fração de 1/8 em consonância com a jurisprudência do STJ. 2.2. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, acolhimento, aplicação da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. 2.3. Pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 41 da Lei 11.343/2006, descabimento. Falta de preenchimento dos requisitos necessários para a configuração da redutora. Colaboração premiada não caracterizada. 3. Pedido de modificação do regime prisional fixado. Impossibilidade. Fixação de regime mais gravoso se deu em face da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é autorizado pela jurisprudência das Cortes Superiores. Parecer pelo conhecimento parcial e, na extensão, pelo parcial provimento do recurso. É a manifestação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Aziete. E eu vou ler aqui a ementa apenas, porque acho que ela é suficiente e, havendo necessidade, eu dou algum tipo de explicação. Então, projeto de ementa penal e processo penal, apelação crime, tráfico de drogas, preliminar, direito de recorrer em liberdade, improvimento.
Mérito, fixação da pena base no mínimo legal. Impossibilidade, reconhecimento da confissão espontânea minorante do artigo 41 da Lei 11.343 de 2006. Possibilidades. Inexistentes fatos novos e, ao revés, permanecendo latentes as razões da clausura antetempo, máxima em razão do descumprimento das condições para a concessão da prisão domiciliar. Ela rompeu a tornozeleira e justificou que tinha sido um acidente, mas ela só justificou 4 meses depois do acidente. Desnecessárias maiores justificativas para a manutenção de sua prisão depois de prolatada a sentença condenatória. A natureza e a quantidade de droga constituem critérios aptos à exacerbação da pena base. Ademais, o artigo 42 da Lei 11.343/06 não apenas autoriza, mas impõe que esses elementos sejam valorados com especial atenção pelo julgador. A confissão e a indicação do local onde a substância proscrita, objeto do tipo penal, fundamentam a aplicação da redução penalógica. Recurso conhecido e parcialmente provido é como voto. Votam comigo os desembargadores Eduardo Escorça Fava e Benedito Helder. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Eduardo. Desembargador Benedito Helder, como vota Vossa Excelência? Pois não, Excelência, eu também acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder. E eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido. Doutor Alisson, parabéns a Vossa Excelência e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Vamos Obrigado, Excelência. Ao número 12, voltar ao número 12. Vamos ver agora se dá certo. Essa aí mesmo vai dar certo agora. A sustentação oral do doutor José Paulo Amaro. Doutor José Paulo, Vossa Excelência tem a palavra para a vossa sustentação oral pelo prazo regulamentar. Novamente, boa noite a Vossa Excelência, desembargadora presidente, também relatora da apelação a qual irei sustentar. E, novamente, eu peço desculpas a Vossa Excelência, eu acredito que foi meu computador que deu um problema aqui, eu tive que mudar para o celular. Mas, sem delongas, gostaria de cumprimentar também os demais desembargadores também que compõem a Câmara Criminal, excelentíssimo representante da Procuradoria também, a qual vem acompanhando aqui desde o início da sessão e quero já externar aqui minha admiração por todas as suas ponderações de forma técnica e objetiva, membro também da Defensoria Pública e os demais colegas advogados que acompanham a sessão. Sem delongas, a apelação que eu trago à apreciação de Vossas Excelências, a defesa aqui está levantando 2 teses, uma como uma preliminar de nulidade e a outra que seria, no caso, as razões de mérito, né? No caso, para adentrar o mérito da apelação. Mas, enfim, no caso aqui em apreço, o apelante ele foi condenado no Tribunal do Júri por supostamente ter atentado contra a vida do seu ex-sogro, em razão de um desentendimento que teve com o seu ex-cunhado na cidade de Aiuaba, aqui no estado do Ceará. Quando o mesmo foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, perante o Tribunal do Júri, em certa fase da sessão das deliberações, o representante do Ministério Público, promotor de justiça, exatamente no minuto 31 e 11 segundos até o minuto 32 e 40 segundos, ele trouxe como argumento de autoridade, ali perante o Conselho de Sentença, um outro processo que o apelante responde no estado de Minas Gerais também pelo delito de homicídio. E, assim, sabemos que o princípio basilar, o princípio fundamental do processo penal é o princípio da legalidade, que serve não só para proteger o acusado dos abusos estatais, mas também para proteger a sociedade, no sentido de que evitar que, através de uma nulidade, aquele cidadão que cometeu o delito não volte a delinquir e pague por sua pena. Entretanto,
No caso aqui em apreço, entendemos que houve uma clara violação do artigo 478, inciso 1º do Código de Processo Penal, quando o representante do Ministério Público, no meio da deliberação ali perante o Conselho de Sentença, citou e também utilizou como argumento de autoridade um processo de homicídio que o apelante responde no estado de Minas Gerais. E, em razão disso, a defesa está levantando aqui a tese de nulidade, a tese de nulidade em razão dessa violação e pedindo que seja acolhida a preliminar para ser cassada a sentença e o processo ele retornar à vara de origem para ser submetido novamente a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Superada essa fase de nulidade e adentrando aqui de forma bastante bem breve aqui ao mérito, né, da reforma também, que é a outra tese da defesa, tese subsidiária, que no caso é o pedido de anulação da sentença pela decisão do Conselho de Sentença ser contrária às provas do processo. Eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência apenas para 4 pontos aqui principais que fez com que a defesa entendesse dessa forma. Primeiro que, ao analisarmos o processo, nós notamos que a confusão em si não foi do apelante com a suposta vítima, que no caso é o seu ex-sogro, mas a confusão iniciou com o seu ex-cunhado em um local diverso. E quando o apelante ele se dirigiu até a casa do seu ex-sogro para chamar sua esposa para ir embora, ele percebeu, segundo a versão que ele sempre sustentou desde o início do processo, que o seu ex-cunhado, a qual tinha se iniciado a confusão, saiu de dentro da residência armado e alegando que iria matá-lo. E ele também estava com o posse de uma arma de fogo, quando levantou a arma de fogo para tentar se defender, escorregou e a arma acidentalmente disparou, acertando uma pessoa adversa, que no caso foi o seu ex-sogro. E assim, por mais que a sua ex-cunhada, a senhora Francisca Jeane, nas folhas 11 e 12, ela alegue que presenciou quando ele intencionalmente disparou 2 vezes contra a vida do seu pai. O depoimento dela é bastante confuso. Em que sentido? Primeiro, ela alega que estava na lateral da casa, estava tudo escuro e apenas estava ouvindo, não conseguia ver nada, que é um dos motivos que ela fala que o apelante não conseguiu visualizar o seu irmão. Ora, ela fala isso, que estava na lateral da casa, estava escuro, não estava conseguindo ver nada, tendo visto que era no final de tarde. E ora, ela afirma que conseguiu visualizar que o apelante disparou intencionalmente contra o seu pai. Ora, se ela fala que estava em um local escuro, que não estava conseguindo ver nada, como é que ela viu que ele atirou intencionalmente e ainda alega que foram 2 disparos? Segundo ponto, Samuel, que é o ex-cunhado do apelante, a qual teve o desentendimento com o mesmo, ele fala que o apelante disparou 2 vezes na intenção de ceifar a vida de seu pai. Ele fala que presenciou isso, mas também ele afirma que estava na lateral da casa, estava tudo escuro e estava só ouvindo a confusão. Uma hora ele fala que viu, outra hora fala que apenas ouviu. E o terceiro ponto aqui, que eu trago à apreciação de Vossas Excelências, para reforçar que a tese é contrária, que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas do processo, que a vítima, ela afirma que estava a menos de 1,5 metros de distância do apelante, e a todo momento ele estava apontando a arma de fogo para a região, em direção a ele. E fala que o primeiro dele ele deu 3 disparos. O primeiro disparo ele não conseguiu acertá-lo, foi na direção do peito, mas não conseguiu acertar. E quando ele correu, que deu o segundo disparo, pegou nas costas, ele caiu e ele efetuou o terceiro disparo na direção dele. Ou seja, a menos de 1,5 metros de distância, ele fala que foi deferido 3 disparos de arma de fogo contra ele. Entretanto, Excelência, no dia seguinte, se o apelante ele se apresentou espontaneamente à delegacia para informar o que tinha acontecido, entregou a arma de fogo utilizada no delito, e que, em momento algum, a delegacia da Polícia Civil, a Delegacia Regional Tauá,
fez qualquer exame pericial na arma para constatar se realmente foi mais de um disparo. Simplesmente tem o termo de apreensão e exibição da arma, mas não tem nenhum laudo pericial atestando se foi mais de um disparo, se não foi. E, em razão disso, esses são os argumentos que a defesa traz aqui para sustentar que as provas em si, colacionadas aos autos, totalmente contrária à decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu que houve a tentativa de homicídio contra a vítima. E sem mais delongas, quero encerrar aqui, reforçando novamente o primeiro pedido, que é o pedido do acolhimento da preliminar de nulidade apontada, né, a violação ao artigo 478, inciso 1º do Código de Processo Penal, e requerendo que seja cassada a sentença e o processo retorne à vara de origem para ser submetido novamente à apreciação do Conselho de Sentença. E também, subsidiariamente, a defesa também requer que seja acolhida também a tese de que a decisão do júri foi contrária às provas do processo e que também a sentença seja cassada e o processo seja submetido a um novo julgamento. Nestes termos, pede deferimento. Obrigada, doutor Amaro, José Paulo Amaro, e eu passo a palavra ao doutor Osiete para a sua sustentação oral. Obrigado, senhora presidente, pela concessão da palavra. Quero novamente cumprimentar todos os presentes que ainda se encontram na sala virtual. Boa noite a todos, e especialmente ao advogado, Sua Excelência, doutor José Paulo Amaro. Eu serei breve, até pelo adiantado da hora, pedindo vênia, inclusive, a douta defesa. Eu tive o cuidado de ler toda a ata, da primeira linha à última linha. Não encontrei, e li mais de uma vez, absolutamente nada, nenhum protesto em relação ao episódio que consta nas razões do recurso e trazida em sustentação oral. Nós sabemos que as supostas ilegalidades ou nulidades que ocorrem durante o julgamento pelo Tribunal do Povo devem ser arguídas na ata. É lá o momento adequado para se argumentar sobre supostas irregularidades, ilegalidades, nulidades. Então, se na ata não consta, precluiu a defesa, infelizmente, eu tenho que dizer isto, do direito de agora argumentar em sede de recurso que há nulidade sob o fundamento de que o membro do Ministério Público usou de argumento de autoridade porque leu uma certidão de antecedentes criminais de um suposto delito que o ora apelante teria cometido anteriormente. Então, infelizmente, eu vou abrir aspas para dizer, o direito não socorre a quem dorme, fecho aspas. Portanto, sob esse aspecto, precluiu a matéria. Já em relação ao mérito em si, do fato criminoso que resultou na condenação em 8 anos e 1 mês do cidadão, eu vou pedir aqui vênia e licença para ler a ementa da douta Procuradora de Justiça, a doutora Elizabeth Almeida, porque resume de forma muito clara tudo o que ela observou dentro dessa ação penal. De Sua Excelência, penal e processo penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, e artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Ameaça, artigo 147 do Código Penal. 1. Preliminar de nulidade durante a sessão em plenário por ofensa ao artigo 478 do CPP. Rejeição. Nulidade não arguída no momento pertinente. Inteligência do artigo 571, inciso 8 do CPP. Precedente do TJCE. 2.
pleito por anulação do julgamento por ser manifestamente contrário às provas dos autos. Improvimento. Contexto fático que não foi evidentemente contrariado com a emissão do veredicto popular. Depoimento das vítimas e de testemunhas oculares que oferecem provas sobejantes de materialidade e autoria delitivas em face do acusado. Em se tratando de processos julgados pelo Tribunal Popular, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos. Jurados que podem acolher quaisquer das versões apresentadas, desde que devidamente alinhadas às provas disponíveis. Enunciado sumular número 6 do TJCE. Manutenção da decisão condenatória, precedente do TJCE. Manifestação pelo conhecimento parcial e, na parte cognoscível, pelo improvimento do recurso. É a manifestação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Osiete. Eu vou pedir licença para ler apenas a ementa. Eu menciono todas essas teses que foram aqui levantadas, eu menciono nos autos. Então, projeto de ementa penal e processo penal, apelação crime, tribunal do júri, tentativa de homicídio qualificada em concurso material com o delito de ameaça. Recurso para arguir nulidade em razão da violação do artigo 478-1 do Código Penal, improcedência. Mérito, julgamento contrário à prova dos autos, descabimento, condenação antiga. O conhecimento de antecedentes do réu em resposta à indagação feita pelo Ministério Público em interrogatório realizado por ocasião do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri não se enquadra na nulidade prevista pelo artigo 478-1 do CPP, já que este inciso trata especificamente de argumento de autoridade, ou seja, da utilização de decisões judiciais ou de figuras institucionais para influenciar os jurados. As nulidades no âmbito da sessão do julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas imediatamente após sua ocorrência. Essa exigência visa garantir a celeridade processual e evitar que a parte interessada se beneficie da omissão para mais tarde invocar a nulidade como subterfúgio processual. A decisão do Tribunal do Júri soberano na apreciação dos fatos somente deve ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso. A apelação improvida é como voto. E votam comigo os desembargadores Eduardo Escoça Fava e Benedito Helder. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto, Vossa Excelência. Desembargador Benedito Helder. Também acompanho o voto de Vossa Obrigada. Excelência. Eu proclamo o resultado, julgamento, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor João Paulo, prazer ter Vossa Excelência aqui. Parabenizo Vossa Excelência pela sustentação oral, que foi brilhante, mas, infelizmente, o meu voto, pedindo as devidas venhas, foi no sentido contrário. E me despeço do senhor, desejando uma boa noite e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Eu agradeço a todos, fiquem todos com Deus e um bom trabalho, viu? Tudo de bom, doutor. Obrigado. Bom, finalizamos a nossa pauta, 20h49, julgamos 243 processos. Estamos vendo, desembargador Sérgio aí. Vendo. Você já disse que eu ia deixar vocês sozinho até o final, sem a minha presença. Estamos com saudades. Pois é. Bom, eu tenho um requerimento aqui de todos, daqueles de todos, que é o voto de parabéns ao desembargador Carneiro Lima, que aniversariou essa semana. Todos de acordo? De acordo. Então, a secretaria para providenciar os expedientes necessários. Eu indago se há mais algum requerimento. Só lhe desejar boas férias, presidente. Obrigada, desembargador Sérgio. É Também, presidente, boas férias. Viu? Obrigada. Também desejo boas férias, presidente. Certo. A secretaria pede para eu informar que ela vai colocar no grupo 2 datas para a nossa confraternização. E aí nós decidimos pelo grupo, né?
Então, agradecendo a Deus, a presença de todos, todos os desembargadores, a desembargadora Ilna, o Ministério Público, a Defensoria, os servidores que estão heroicamente até essa hora conosco, agradecer a todos e declaro encerrada a presente sessão. Um abraço, boas férias. Um abraço, obrigada, desembargador Sérgio. E eu só volto dia 2 de dezembro, dia 4